Perfeito. Qual é as comidas, basicamente, que o cão, que o pet, eu não sei se o gato, porque eu não tenho intimidade com gatos, não pode de jeito nenhum ingerir? Chocolate, cebola, carnes muito salgadas, né? Que são aquele churrasco que a gente costuma fazer. Eles, eu vou dar pedacinhos e tal. Os cães não toleram bem isso, né? É importante que a gente tenha muito cuidado com relação à alimentação e também com relação às quantidades, né? Cães são muito pequenos. Cães, normalmente, 4, 5 quilos ali, eles não toleram. Às vezes a gente pensa assim, vou dar uma banana para um cãozinho. Muitas vezes é meia banana, é um quarto de banana, um terço de banana, é o que ele vai tolerar comer num dia inteiro, né? Então a gente não pode pensar que um cão... Mas não serve como alimentação do dia. Não, isso é só um agradinho. Isso é um agrado. É só um agradinho. E nós precisamos também ter o cuidado de observar isso, né? Porque de agrado em agrado, daqui a pouco a comida e a ração passa a ser desinteressante também, né? E nós estamos vendo aí a tendência no futuro é que os animais passem a comer também alimentos naturais também. Isso é uma tendência, né, de futuro aí para a indústria veterinária que com certeza deve estar chegando ao Brasil aí nos próximos anos. Nós vamos convidar o Oscar Dávila para ser um dos comentaristas desse segmento aqui no nosso programa Atividade. A pastora vai ficar com a religiosidade responsável aqui no nosso programa. Nós vamos combinar isso aí. Puxa, me foge uma pergunta importante que eu queria te fazer agora. Que pênalti. Me deu um famoso branco. É tanto assunto, né? É tanto assunto. Não, assuntos são palpitantes, né? Pets são aí palpitantes. É muito comum a gente estar conversando sempre em algum ambiente, assim, normalmente as pessoas... é médico veterinário, sim. Eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta, as pessoas, né? É tão bom falar sobre já isso. Veio, já veio. Que é de um recado de um colega que está aqui dentro da emissora, num dos nossos laboratórios, né, da emissora aqui, de técnicos, perguntando o seguinte: há controvérsias em relação a... que nós temos 4 minutos, né? Tá. Controvérsia em relação à ração. A ração não existia. Quando eu era menino, meu pai fazia polenta, comprava osso, tutano, não sei o que, no mercado. Meu pai fazia e dava lá. Nós éramos responsáveis por uns cães de uma tia nossa, onde nós morávamos, lá em Ipanema. E os bichos, os animais, os cães, comiam aquilo 1, 2 vezes por dia, deixavam num pratão, num coxo quase e tal. Não tinha esse negócio, não dá muito, não dá muito, mas o advento da ração, há contraindicações. Diz que a ração tem muita química, uns dizem, tem muita química, tem algumas contraindicações. Hoje a moda, pela própria indústria, pela parte econômica, porque isso virou uma grande indústria, né? Esse segmento pet de cães e gatos. Então a gente já não sabe se não está sendo envolvido pelo negócio, né, pelo produto financeiro, lamentavelmente. Isso existe no mundo, né, no mundo corporativo. A ração ela deve ser de primeira qualidade e ela pode ser dividida, talvez com... eu, particularmente, faço uma carninha sem nada. Carne, vai para a panela, cozinha e depois ela é picadinha, dá para ele um frango desossado também, lá, um filezinho. Isso aí para o cão. Sem sal, sem nada, só cozido, só cozido. Isso é um expediente legal para o cão, para o pet, para que ele diversifique um pouco a sua alimentação. Porque eu vejo amigos dizer para mim, ele só come ração. Eu sou, mas o bicho enjoa, tia. O senhor comeria? Eu pergunto para ele, tu vai comer a vida inteira só isso aqui? Feijão, 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 só. Nada mais? Não, uma hora tu vai dizer, não aguento mais. Então, e para o pet? Isso é uma dúvida e é um sentimento recorrente em relação aos responsáveis, justamente porque tem essa preocupação de querer variar o alimento dos nossos pets, né? Mas a gente precisa ter um cuidado, assim, em relação... Eu vou começar pelo fim. Quando a gente pensa numa ração, ela está equilibrada com relação à quantidade de proteína, a quantidade de minerais, a quantidade de carboidrato e todos os suplementos que aquele animal precisa, com aquela raça, aquele porte, a idade, né? Então, esse alimento está balanceado. Há, com certeza, a questão de conservantes, aromatizantes e outros fatores que precisam ser olhados com muito cuidado, sempre com o auxílio dos médicos veterinários ali para poder olhar aquela rotulagem.
Quando a gente está adicionando, por exemplo, uma proteína, a gente está considerando que uma ração tem em média ali de 26 a 28% de proteína bruta, a gente está acrescentando mais proteína para a dieta daquele cão. E muitas vezes aquele cão ele não tem uma atividade física que vai consumir aquela quantidade de proteína. Toda. E a proteína é isso, a gente tem uma quantidade de proteína por quilo peso, dependendo da atividade física daquele animal. Então a gente precisa olhar para montar uma dieta e quando a gente vai pensar numa dieta natural, a gente teria que pensar no carboidrato, nos minerais, nas vitaminas, em uma série de fatores. E a ração acaba sendo mais cômoda. Mas isso está mudando. Isso está mudando e nós já conversamos sobre isso, Estados Unidos, Europa, outros lugares. A alimentação natural, né, que nós vamos comprar vamos esquentar e vamos oferecer. Está chegando. Nos Estados Unidos já é uma tendência. Os hipermercados já vendem isso aí a preços. Né? E o Brasil não vai ficar... Porque é o segundo maior mercado no mundo, né? O segmento pet Aliás, é o Brasil. se viaja muito, quem viaja muito já fica sabe. até... Exatamente. Não encontrei... Eu queria comprar uma coisa para o meu cachorro, não encontrou a loja, não acho uma loja. Meu amigo, Oscar Dávila, médico veterinário, também vai ser convidado para participar do nosso programa aqui, com esses temas tão importantes para a condução do seu pet, seu gatinho e tal. E a pastora aqui também fez aqui uma exposição muito linda, muito nítida. Nosso programa está terminando, pastora, e meu amigo veterinário, médico veterinário Oscar Dávila, e a pastora Ana Isa dos Reis Costela, que é a esposa do Irineu Costela. Grande Irineu Costela, é uma legenda, é uma legenda. O programa se despede, como acontece há quase 33 anos, e amanhã mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá. Boa noite.